Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do CIET Online e o tema que eu trouxe para vocês hoje é a história do Carnaval. Um tema que tem tudo a ver, é a primeira que é a festa popular mais importante que nós temos no Brasil. E para nós que trabalhamos com turismo, vocês que já estão na informação, logo logo vão trabalhar dentro desse período carnavalesco, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quando vocês trabalharem com aquele turista que não é brasileiro, é muito interessante você saber a origem das escolas de samba, onde foi. Claro que você, naquele momento, não tem que dar nada aprofundado, mas você tem que ter um estudo, você tem que ter um conhecimento global de todo o processo, a evolução desse carnaval até chegar nas escolas de samba. Isso é muito importante para vocês, tá? Meu nome é professor Cosme Spalado e guia turístico receptivo aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos começar. Como que dá-se o início disso tudo, tá? Podemos voltar lá no século XVII, na metade do século XVII, quando o português, né, ele vai introduzir aqui no Rio de Janeiro, tá, o intrudo. O intrudo era uma festa comemorada 3 dias antes de começar a quaresma, tá? Como que funcionava isso? O intrudo, eles jogavam coisa, jogavam água em cima um do outro. Chega um determinado momento que eles vão jogar até lama. Há várias coisas dessa questão do intrudo, tá? Ainda existe uma cidade hoje no Brasil, é lá no interior de Tocantins, que eles vivem essa tradição do intrudo exatamente como era naquele momento, né? E é apenas jogando água, né? E a partir de um certo momento eles vão começar a jogar limão também, o que vai dar origem à lança-perfume, né? E é interessante quando vai chegar no período, isso é metade, você está no século XVII, 1641, metade do século XVII, e com o passar do tempo, o intrudo ele vai ser proibido, né? Exatamente porque estava se tornando uma coisa nas ruas, uma coisa de jogando coisa em cima do outro, lama, e até fezes às vezes, tá? Então isso foi proibido, daí disso vai aparecer o quê? Não se pode jogar mais essas coisas, está proibido. Vamos jogar o quê? Vamos jogar serpentina, vamos jogar os confetes, né? Aí você vê que tem uma evolução, né? Tudo na vida é evolução, evolutiva, já perceberam? Né? Então aí você passa da água, da lama, do que quer que seja, você passa para os confetes e as serpentinas, né? E você tem aí o início daquilo que futuramente viria a ser o nosso carnaval, tá? Então vamos lá, e o carnaval da gente? Aquele carnaval que nós temos como característico, né, do samba. Vamos lá, voltando lá no passado, você tem, a partir do momento que o intrudo é proibido, entrará em cena quem? Os cursos, tá? Era o grupo, você tinha carros já no Brasil, no início desse momento, início do século XX, no final do XIX para o XX, você já tem carros, as pessoas mais abastadas, que tinham seus carros, fantasiavam seus carros, ficavam em cima dos carros e iam fazer um desfile pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, tá? Esses cursos, tá? É isso aí que vai dar a inspiração do futuramente os carros alegóricos das escolas de samba, sem primeiro, não deixar de passar pelas grandes sociedades, pelos ranchos e até chegar nas escolas de samba que nós temos hoje, tá? E como é que vai começar esse samba, né? Eu já citei várias vezes para aqueles que já foram comigo visitar ali a Pera do Sal. Eu gosto de visitar a casa da tia Ciata, que tem ali perto também, né? E tudo isso vai ser envolvido, não se pode falar sem, no início do carnaval aqui no Rio de Janeiro, do samba aqui do Rio de Janeiro, das alas das baianas aqui do Rio de Janeiro, sem falar da tia Ciata, que a tia Ciata foi aonde ela reunia, né, a dona Hilária Batista, uma baiana que veio para cá no final do século XIX, ela que veio para cá, ela que vendia suas comidas típicas baianas pelo centro da cidade, tipicamente vestidas de baiana, ela foi a primeira a fazer isso, e era em sua casa que se reuniam grandes sambistas, o Donga, o Pixinguinha, o Cartola, tá? E o João da Baiana, o Heitor dos Prazeres, que é o cara que vai cunhar aquele nome, né, naquela região de Pequena África, tá? Foi o Heitor dos Prazeres. E é ali que eles vão se reunir, vão se desenvolver, tá? Até que vai chegar em 1917, nós vamos ter o primeiro samba gravado, tá? O primeiro samba do Brasil, que foi gravado em 1917 pelo Donga. Ele vai registrar esse samba ali
ali na Biblioteca Nacional. É um samba muito legal, vocês devem conhecer. Quem não conhece, faça uma pesquisa lá no YouTube, busquem, tem várias versões, várias gravações. Para mim, a mais bonita, que eu gosto mais de ouvir, é a do Martinho da Vila, né? Aquele sambinha assim, e pelo telefone, chefe da polícia mandou avisar, e que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 tarararararara, oh, rapaz, lembra? Tenho certeza que vocês já ouviram isso, tenho certeza, tá? Então esse aí é o primeiro samba que nós temos gravados em nossa história, tá? Então aí você vai passar por todo aquele processo, tá? Vou voltar aqui. Você tem os intrudos, depois você vai ter, na metade do século XIX, vai entrar as grandes sociedades também era uma coisa elitizada, né? Começaram a aparecer os carros alegóricos que eram puxados por burricos, né? Não é como hoje, eram os ricos, aqueles burrinhos, né? Que puxavam os carros alegóricos. Você vai chegar depois até o final do século, na virada do século para o 19 para o 20, né? Do final de um para o início do outro, aparecem os ranchos, né? E você vai ter um desfile de rancho. E vai ser através do rancho que vai dar origem ao quê? Ao enredo. Não, até então, nada que acontecia no carnaval, o que se cantava, o que se dançava, não tinha um enredo, não tinha uma temática. E vai ser a partir do rancho que haverá essa temática. Você vai ter o rei, você tem uma rainha, aí você também vai ter esse rei, essa rainha que futuramente vão se transformar nos mestres-salas das escolas de samba, tá? E o rancho aí tem uma batida mais cadenciada, né? Você tem os instrumentos de percussão, como no samba, e você tem também os instrumentos de sopro, que são os trumpets, as cornetas, os trombones, né? Eles fazem aquela passada, bum, bum, é uma coisa muito mais cadenciada, né? Tipo assim, ó, estrela d'alva no céu desponta. É aquela batidinha assim, lentinha, eles vão vagando, eles vão fazendo a sua evolução através da avenida, né? Então esse era o rancho espalhado aqui pela cidade do Rio de Janeiro, depois passa a ter competição de ranchos, e com o passar do tempo nós vamos chegar ao samba, né? E como é que você começa no início, já no final do século XIX, início do XX, você já começar a ter o samba? Então você observa os processos evolutivos, né, que vai acontecendo. É super interessante isso. Tudo na vida da gente é assim, a ciência é assim, e no samba também, né? Na música também, você tem as evoluções, as notas, uma nota mais alta, uma nota mais baixa, o som sincopado ou não, né? O sincopado vem lá do lundum, e essas coisas vão se misturando. E vamos chegar onde? No samba. No samba, vamos ter o primeiro samba gravado, como eu falei, e a partir daí você vai ter a formação das grandes escolas. Em 1928, haverá a fundação da primeira escola no Rio de Janeiro, que foi a Deixa Falar, primeira escola de samba, que depois viria a se chamar-se a Estácio, tá? E vai ser nessa escola que vai ser criado o surdo de... Como é que é o nome daquilo? O surdo de percussão, né? O surdo vai ser criado dentro dessa escola, tá? E vai ser feito de imagina aquelas latas de manteiga, quem chegou já vê isso? Lata de manteiga, aquelas latas grandes de manteiga, né? O cara, ele abriu nas duas pontas, né? Ele vai cobrir com aquele saco de cimento levemente assim, umedecido, mas um pouco queimado, e ali vai fazer o quê? Ele vai colocar, vai cobrir forrar com aquilo, amarrar com aquilo com arame, e você tem aí o surdo, criou-se o surdo, tá? Em 1930, o Silvio Caldas vai aperfeiçoar isso, tá? Ele vai fazer de madeira, e já vai botar couro de cabrito, né, para você bater em cima. Então aí você também, ó, a evolução, hoje é bem diferente, né? Então aí você tem o surdo, ele vai aparecer na escola Estácio de Sá também, tá bom? Então aí você vai ter, a partir de 1932, eles vão começar a se reunir em grupos, né, em associações, vão ter várias associações dentro das escolas de sambas, e entre 1932 até 1941 vai ser o período que vai haver o desfile das escolas de samba na Praça 11 de Junho, tá? Essa data lembra que vocês? Batalha do Riachuelo, na Guerra do Paraguai, né? O final da Batalha do Riachuelo, tá? Então, Praça 11 de Junho, você vai ter ali na Praça 11 esses desfiles, né, durante esse período de 32 até 41, tá? E uma coisa, o primeiro desfile de escola de samba, ele vai acontecer como, né? Ele vai acontecer exatamente ali em 1932, ele vai ser
Quem vai patrocinar isso vai ser o jornalista Mário Filho, tá? Mário Filho, né? Quem é que você lembra, Mário Filho? Lembra do que no Mário Filho? Do estádio do Maracanã, estádio Mário Filho, que ele era um jornalista, ele era proprietário de jornal, que era o Mundo dos Esportes, que depois viria a dar origem ao Jornal dos Esportes, né? Então ele foi o primeiro, inclusive ele era irmão do Nelson Rodrigues, tá? Então ele vai ser o primeiro cara que vai formalizar, organizar esse carnaval carioca, tá? Com regulamentos e o início daquilo que nós temos hoje, tá bom? Com Mário Filho. Depois você vai ter também em 1930, isso em 1932, depois em 1933 vai ser o patrocínio do Globo, e aí vai começar a ver esse desenvolvimento. Todo mundo queria ver as escolas de samba, tá? E tem uma coisa muito interessante, é que o Carnaval de 1934 ele foi realizado ali no Campo de Santana, tá? Ele foi no Campo de Santana e ele teve uma pessoa que foi homenageada, que foi o Pedro Ernesto, né? O Pedro Ernesto, ele no ano de 1935, ele vai oficializar o desfile das escolas de samba. Ele, é o prefeito, em 1935, tá? Lá do prefeito do período Getúlio Vargas, tá? Então vai ser ele que vai oficializar, regulamentar o desfile das escolas de samba e vai ser criada aquela sigla que vocês todos veem, né, nas escolas de samba, GRES, Grêmio Recreativo Escola de Samba. Todas têm na frente, já perceberam? Grêmio Recreativo Escola de Samba, Portela, Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor, Estácio de Sá, Unidos da Ponte, Unidos da Ilha do Governador e assim por diante. Todas elas vão ter essa marca que veio lá do momento que houve a organização oficializada com o Pedro Ernesto, tá? 1943, nós vamos ter o carnaval com todas as escolas com um tema incentivando o alistamento militar, tá bom? E você tem, porque nós estamos aí no período de guerra, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, vai mandar força expedicionária, então é quando se chamaram de Carnaval de Guerra. E esse carnaval, ele aconteceu, sabe aonde? Em São Januário. Acredita, foi em São Januário, galera, tá? E quem organizou isso foi a dona Darcy Vargas, que era a esposa do Getúlio Vargas, e tiveram os fundos, né, todo o que foi arrecadado nesse desfile foi para a associação de pracinhas, a associação daqueles todos que iriam para essa guerra, tá legal? Depois você teve na Rio Branco, depois ele vai passar para Rio Branco por um determinado 44, ele vai ficar na Rio Branco, e em 1945 volta para São Januário. Então São Januário, além da sua grande história que envolve tudo aquilo ali, tem lá dentro do seu currículo, dentro do seu histórico, né, dentro da sua linha do tempo, os desfiles de escola de sambas em 1943 e 1945, tá bom? Muito show, muito diferentão. Alguém já imaginou isso? Uma escola de samba em São Januário? Muito legal, né? Então aí você vai ter, ainda continuando, né, como aquilo vai para Rio Branco, depois ele vai passar para Presidente Vargas, ali aquele Presidente Vargas, o percurso era da onde? Ele começava ali na Avenida, ali no Campo de Santana e ia até a Avenida Passos, tá? Depois de 1963 até 1973, esse desfile passou, ele vinha da onde? Ele vinha da Candelária até o Campo de Santana, né? Foi o momento áureo das escolas de samba ali na Avenida Presidente Vargas, até que lá em 1973, lá no 74, com a construção do metrô, fica impossibilitado de se realizar esse carnaval ali, e nós teremos dois carnavais, né? Dois desfiles de escola de samba que acontecerão ali na Esplanada do Castelo, na Avenida Presidente Otônio Carlos, tá? Que foi o Carnaval de 1974 e o Carnaval de 1975, beleza? A partir de 1970, aí ele vai ter alguma variação, vai para aqui, vai para ali, até que um belo dia, o que vai acontecer com o Carnaval? Haverá a construção da passarela Professor Darcy Ribeiro, que é o sambódromo ali, a passarela do samba, tá? Na Marquês de Sapucaí. E desde 84 o samba tem a sua casa oficial ali no sambódromo, tá? O sambódromo ele tem 700 metros, né? Aí o regulamento da escola de samba, vocês sabem como vão passando ali, tem todos os determinados tempos, temos todos os quesitos que elas são julgados, né? O turista pergunta isso, eles perguntam, e eu acho muito legal falar isso para eles, fala para eles que tem uma competição, tem o campeão, tem o último que cai para o grupo de segunda divisão,
tem o primeiro da segunda divisão, o grupo especial e o grupo A, né? Aquelas divisões que tem ali. E eu faço sempre uma comparação com a liga de futebol, né? Geralmente eles são europeus, muitos são europeus. Então eu falo como National League que eles têm nos seus países, né? Que os dois últimos caem para uma série abaixo e os dois primeiros sobem, né? No Carnaval acontece a mesma coisa, só para eles terem uma noção de como é que funciona esse esquema de Carnaval, da premiação, quais são os quesitos que são julgados, que é levado em conta para eles ganharem as suas notas, o que fazem com que eles percam pontos, né? Se o último passista ele cruzar a linha final ainda, dentro do último segundo a escola perde ponto, né? Tem que estar tudo fechado ali, tá? Vocês não terão a oportunidade de fazer um trabalho dentro do sambódromo durante o carnaval, uma coisa muito bacana, você aprende muito fazendo ali, né? Então aí você tem a história, um pouquinho dessa história do carnaval, que claro, pode ser aprofundada, pode ser estudada muito mais, tá? E é engraçado que nós temos hoje dentro das escolas de samba, né, aquele mundo de gente, né, bonito, né, quando a escola atravessa e ela fecha toda a avenida, né? Lá nos primórdios do primeiro desfile, as condições foram que lá no primeiro desfile, aquele que aconteceu em 1932, primeiro condições, teria que ter pelo menos 100 passistas. Hoje tem quantos? Já pensaram nisso? Tá? Não poderia ter instrumentos de sopro e a ala das baianas era uma das exigências. Então, desde o primeiro desfile da escola de samba, nós temos a ala das baianas em homenagem à tia Ciata e todas aquelas mulheres que vieram para cá no final do século XIX e início do XX e que se reuniam em casa de tia Ciata para organizar esse carnaval. Tá? Então, aí apenas um apanhado, um lembretezinho, uma basezinha para vocês e depois vocês se aprofundam. E quando eu voltar para a sala de aula, com certeza eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre a questão do carnaval, a história do carnaval, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá legal? Um super beijo para vocês, professor Cosme Spalado, guia receptivo na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Um beijo a todos, espero reencontrá-los o mais breve possível. Um abração, tchau!